Fala, povo de Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. 6 horas da manhã, momento de elevarmos o nosso pensamento a Deus. E a palavra de hoje está em Mateus, no capítulo 12, do versículo 46 ao 50. A mãe e os irmãos de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que o Senhor possa abrir a nossa mente para o entendimento dessa palavra e que essa palavra possa proporcionar em nós alegria, paz, amor e graça. Meu irmão, minha irmã, quando chegamos em temas como esse, a mãe, os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, enfim, são temas que para muitos traz consigo uma certa problemática a ser resolvida, para muitos. Mas aos poucos eu venho abrindo os meus horizontes e tentando ter um entendimento cada vez mais amplo a respeito da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o meu entendimento ele vai se abrindo e eu vou tentando cada vez mais buscar aquilo que realmente vai valer a pena eu focar para a minha sabedoria em Cristo, para o meu aproximar da verdade e a verdade em Cristo. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu estou vivendo em Cristo a respeito destas coisas. Então, antes de dizer a mãe e os irmãos, antes de polemizar, antes de levantar qualquer informação a respeito disso, eu quero trazer para você a seguinte informação. Existe algo muito mais importante de qualquer polêmica ser levantada a respeito. Ah, então Jesus negou a mãe. Ah, então Jesus negou os irmãos. Ah, mas Jesus tinha irmãos, então a mãe de Jesus... Antes de levantar qualquer polêmica sobre isso, eu quero dizer para vocês o seguinte. Jesus Cristo morreu na cruz para trazer oportunidade de salvação para mim e para você. Ponto. Em nenhum momento Jesus diz aqui na palavra, ele dizendo, em nenhum momento você vai ouvir Jesus dizendo, olha, você precisa estar em denominada religião, ou você precisa participar de determinada denominação. Olha, a religião verdadeira é essa, ou a religião verdadeira é aquela. Em nenhum momento você vai ver Jesus falando sobre isso na sua palavra. E o meu aprendizado a respeito dessas coisas vem cada vez mais fortalecendo no sentido de que não há a necessidade de você ter uma religião para conquistar a salvação. Muito pelo contrário. A salvação ela é clara e objetiva na Bíblia. É através da sua entrega a Cristo como teu único Salvador. É através do teu arrependimento sobre o pecado. É através do renegar o pecado, de rejeitar o pecado. Tá? Através de uma mudança de comportamento para aquilo que Cristo pede para que nós vivamos. A verdade vos libertará. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E qual é essa verdade? É Cristo. Então, quando a gente faz isso, quando a gente abandona o pecado para viver o que Cristo pede, quando a gente tem esse entendimento de que Cristo é o nosso único caminho para conquistar a salvação, quando a gente consegue entender tudo isso, a gente vai perceber uma coisa muito bacana. A necessidade da religião, ela é bem minúscula. A religião deixa de ser necessária, Rodrigo?
Não é isso que eu estou dizendo. A religião não tem nenhuma importância no cenário do cristianismo, no cenário de Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: é através da religião que muitas pessoas vivem a palavra de Cristo, que está aqui. Muitas pessoas, como eu, às vezes pega a palavra e busca o entendimento, estuda, tenta aprofundar o estudo para ter uma clareza de informação, de entendimento, absorção, e consegue ter essa clareza através da Bíblia, não precisa necessariamente de uma religião. Muitas pessoas não conseguem ter entendimento sobre o que a Bíblia diz. E talvez vão precisar de outras pessoas, assim como eu, para dar uma explicação a respeito do que a Bíblia está verdadeiramente dizendo. Vai precisar, talvez, de um pastor em uma igreja evangélica para trazer essa clareza para ele. Ou vai precisar de um padre através da igreja católica para trazer esse entendimento da palavra, para que ele possa fortalecer em Cristo Jesus. Ponto. Esse, para mim, é o papel fundamental das religiões. É trazer clareza para aqueles que não conseguem ter o entendimento da palavra. E é através das religiões que muita gente vai conhecer Jesus pela sua primeira vez. Pelos missionários que vão, muitas vezes financiados pelas igrejas, vão para lugares de dificílimo acesso, vão lá falar sobre Cristo e trazer, apresentar Cristo pela primeira vez para muitas pessoas. O fato do texto dizer, trazer uma relevância sobre a mãe e os irmãos de Cristo, o que Cristo quer que a gente tenha de entendimento nesse texto, não é sobre a presença da mãe nem a presença dos irmãos. Quem te falou isso está completamente equivocado. Em nenhum momento Jesus está querendo trazer ênfase para a mãe ou ênfase para os irmãos. E nem para a santidade da mãe ou para a santidade dos irmãos ou para a existência da mãe ou para a existência dos irmãos, ou para o pecado ou a pureza da mãe, ou o pecado e a pureza dos irmãos. Jesus em nenhum momento traz o foco para isso. Muito pelo contrário. Quando trazem para ele o foco na sua mãe e nos seus irmãos, Jesus traz o foco de volta para ele, dizendo: olha, se você tiver um entendimento, se você conseguir absorver, olha só o que Jesus está falando. Jesus diz assim: olha, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Pergunta para os seus, ele está perguntando para os seus discípulos ali e estendendo a mão para os discípulos, está na palavra, não sou eu que estou inventando, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha mãe e meu irmão. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então veja só, Jesus tira o foco dos irmãos e ele está dizendo assim, ó, para cada um que está ali. Ó, vamos imaginar que seja Jesus dizendo, ó, o meu foco, o foco de Jesus, é trazer a verdade para vocês. Se atentem ao que eu estou dizendo. Esqueçam as coisas externas, esqueçam os barulhos lá de fora, esqueçam tudo o que estão dizendo lá do outro lado, esqueça tudo aquilo que está desviando a tua atenção, esqueça tudo e todos que estão querendo te chamar a atenção por algum motivo, esqueça tudo isso e volta a tua atenção para mim, porque todo aquele que estiver fazendo a vontade do Pai Celestial, este é irmão de Cristo, este é irmã de Cristo e este é mãe de Cristo, porque é simbolicamente dizer que aqueles que estão ali são irmãos em Cristo, porque Cristo está ali para entregar a sua vida por eles e através do reconhecimento e do batismo e da entrega a Jesus como seu único Salvador, nós nos tornamos irmãos em nome de Jesus. É simbólico também porque naquele momento ele está dizendo, e todo aquele que isso fizer, que cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai Celestial, este também é minha irmã, porque ele traz
para a vida, assim como Maria trouxe para a vida Jesus, a vida humana passou pelo ventre de Maria, e isso está na Bíblia, não sou eu que estou inventando, você também deve saber disso. Assim como Maria trouxe para a vida humana a presença carnal de Cristo entre nós, assim também todo aquele que estiver cumprindo a vontade de Deus Pai, do Pai Celestial, todo aquele que estiver ali focado em Cristo, também traz para as demais pessoas do ambiente a presença real de Cristo, assim como Maria o fez. Vê a profundidade dessa palavra? Então, meu irmão e minha irmã, Jesus nos diz para termos cuidado. Texto anterior, volta um pouquinho aí você vai entender. Cuidado com as suas palavras e com aquilo que você está cultivando para gerar frutos. Esqueça as polêmicas, esqueça as dificuldades de interpretar o texto. O texto é claro, é para falar de Jesus. É para estar focado em Jesus. E quando estivermos focados em Jesus, esqueça o barulho externo, porque vai acontecer. E é assim que eu quero terminar essa nossa palavra de hoje, dizendo para você, olha, mais importante de saber se Maria realmente fez isso ou aquilo, se Maria realmente é isso ou aquilo, mais importante de saber se Maria teve filhos e então Jesus tem irmãos ou não, são primos, mais importante que tudo isso é o reconhecimento de que Cristo é o teu único Salvador. Se você não tiver isso, talvez a sua salvação esteja em risco. E quando você reconhece Cristo como seu único Salvador, a Bíblia nos alerta que é para seguir aquilo que Cristo nos ensina. Então, o foco é Cristo. E nunca deixou de ser Cristo. A Bíblia inteirinha. Se você perguntar para qualquer pastor, para qualquer padre, para qualquer estudioso litúrgico ou para qualquer pessoa que entenda um pouquinho mais sobre a Bíblia e perguntar assim, a Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento, qual é o foco da Bíblia? Jesus. Se alguém te responder alguma coisa diferente disso, está mentindo. A Bíblia, do começo ao fim, o foco é Jesus. E não vai ser eu e não vai ser ninguém que vai tirar esse foco de você. Deu para entender? Se alguém estiver fazendo isso, meu irmão, minha irmã, abre o teu olho. Abre o seu ouvido. Talvez você está no lugar errado, ouvindo coisas erradas, sendo direcionado de maneira errada, porque o foco central de tudo é Cristo Jesus, o nosso único Salvador. E é desse jeito que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o seu dia seja abençoado por Deus, que Cristo possa trazer para você renovo e que o seu dia seja repleto de amor, paz, alegria e muita graça em Cristo Jesus. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.